Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mister Cruz na área para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer a nossa análise semanal. Hoje é domingo, dia 22 de março e vamos começar a nossa análise que a gente faz aí toda semana para entender como o mercado andou durante a semana e também ver o que a gente pode esperar para a próxima semana. E se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa seu gostei aí se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo esse conteúdo. Ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, beleza? Pessoal, vamos agora aqui para o nosso gráfico, começar a nossa análise. Os pares que a gente tinha separado para a semana passada foi o USD CAD, NZD USD, GBP USD, GBP JPY e AUD USD. Eu vou começar a minha análise aqui vendo como esses pares andaram na última semana para a gente entender um pouquinho. Essa semana passada eu não entrei em muitas operações, as operações que eu entrei o mercado não movimentou muito, tanto que eu abri algumas operações, duas operações. Abri uma operação no GBP JPY, essa operação aqui, que por incrível que pareça eu não fui estopado nessa operação porque eu tinha aberto essa operação com o stop um pouco abaixo dessa rejeição anterior aqui. Eu tinha falado com vocês que eu esperava que o preço na semana retrasada, né, eu tinha pegado essa subida, fechei essa operação e nessa semana passada agora eu esperava o preço voltar na minha zona de interesse e me dar o meu sinal de entrada para eu reentrar nessa operação, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu reabri essa operação, deixei meu stop loss um pouco abaixo dessa rejeição anterior aqui, deixei meu stop mais ou menos ali acima e por incrível que pareça eu não fui estopado nessa operação. Porém, caso eu tivesse sido estopado nessa operação, eu esperaria uma reentrada, porém o preço só voltou aqui para cima novamente na sexta-feira. Então, o que não deu muito em nada ali, fechei minha operação praticamente no 0,0 nessa última semana. E outra operação que eu tinha aberto foi no USD CAD, que eu tinha falado com vocês como ele estava aqui acima de toda essa resistência aqui. Ele tinha me indicado já que ele poderia continuar subindo, então eu só aguardei ele entrar aqui na minha zona de interesse novamente, que foi o que ele fez aqui. Quando ele me deu o meu sinal de entrada, eu abri essa operação, mas como vocês podem ver, a operação também não movimentou muita coisa, ela ficou ali meio que por vários dias ali parada, eu diria, então não movimentou muita coisa, também fechei essa operação. As duas operações que eu estava aberto, eu fechei praticamente no 0 a 0. Essa última semana aí não teve muita movimentação para mim. Alguns outros pares movimentaram, como o ouro. O ouro deu essa queda gigantesca aqui nessa última semana. Eu tinha falado para vocês aí um mês atrás, nas minhas análises, que eu já identificava que o ouro estava numa tendência de baixa. Por mais que ele pudesse ameaçar que ia subir, ele voltaria a cair. E foi exatamente isso que aconteceu nessa última semana. Ele formou ali praticamente ombro, cabeça a ombro. Na hora que ele rompeu esse suporte aqui, exatamente esse suporte, na hora que ele rompeu esse suporte, ele apenas retestou e continuou caindo. E caiu bastante, tá, pessoal, o ouro essa última semana. Porém, eu só analiso o ouro, eu não opero o ouro, pelos motivos de que com os outros pares que eu opero eu já consigo fazer dinheiro o suficiente, tem as minhas entradas mais tranquilas. O ouro, ele é muito volátil, então você pode achar que vai acontecer alguma coisa e ele pode ir até seu stop loss antes dele fazer realmente o movimento que ele tem que fazer. E isso aí torna para a gente poder atingir nosso stop loss muito antes de fazer o movimento. E por causa disso, eu prefiro ficar com os pares do Forex. Não opero commodities nem índices, porque índice também é a mesma coisa. Antes dele pegar uma direção, por mais volátil que ele seja, ele pode atingir o stop loss de todo mundo para depois ele realmente pegar a direção que vai ir, né? Por exemplo, aqui, ó, se alguém tinha acreditado que ele ia nesse movimento de queda aqui, botou o stop loss aqui em cima, ele atingiu o stop loss da galera depois que ele foi cair. Então, por esse motivo, eu prefiro ficar com os pares que são mais seguros, movimentam tranquilos, que são os pares do Forex, beleza? Mas essa semana aqui a gente vai começar analisando aqui os pares nessa ordem e aí eu vou ajustar eles de acordo com o que eu acredito que vai acontecer nessa próxima semana. Lembrando que eu sempre sigo os tempos gráficos maiores, então quando eu vou fazer minhas análises eu já abro ali um tempo gráfico semanal para mim entender o que o mercado fez na última semana e o que ele pode continuar fazendo. Aqui no USD CAD a gente ainda tem
a nossa alta mais alta da semana sendo este topo aqui e a nossa baixa mais alta da semana sendo esse fundo aqui. Até então ele não rompeu nenhum dos dois, então ele continua um movimento bullish na semana. E baseado aqui na semana, o que a gente consegue entender mais ou menos? Eu consigo entender que ele chegou na última zona de interesse aqui da semana, antes dele romper e formar um movimento bearish, tá? Se na semana ele está bullish, essa última zona de interesse que ele chegou aqui é a última zona de interesse que ele poderia ter chegado para voltar a subir até passar isso aqui, que pode levar aí talvez o ano todo. Porém, ele já indicou ali que ele está querendo puxar uma subida, certo? E agora, quando a gente olha aqui o tempo gráfico diário sim, a gente está num movimento bearish. Por quê? Por causa que essa daqui é a baixa mais alta dele, essa daqui é a baixa mais baixa dele. Até o momento ele não rompeu nem o topo, nem o fundo. Então, no tempo gráfico diário, ele está bearish ainda. No tempo gráfico do 4 horas, a gente já tem um tempo gráfico aqui que já está... Vamos ver, ele desceu aqui, desceu, voltou, desceu, voltou. Aqui no 4 horas ele também está no movimento bearish ainda. A gente tem aqui sendo este aqui a nossa alta mais baixa. Deixa eu ver se em algum momento ele rompe isso aqui. Ele já rompeu exatamente nesses candles que fecharam acima. A gente vê que ele já rompeu a estrutura. Então agora o 4 horas a gente está no movimento bullish, tá? Essa daqui sendo a alta mais alta do 4 horas. E essa sendo a alta mais alta do 4 horas, a gente tem a nossa baixa mais alta do 4 horas sendo exatamente aqui. Essa daqui é a nossa baixa mais alta do 4 horas. Então aqui no USD CAD a gente tem a semana sendo bullish, o 4 horas sendo bullish também, tá, pessoal? Na minha estratégia eu não gosto de abrir operações em tempos gráficos que não estão em sincronia, como aqui o bullish está como a semana está bullish ou 4 horas está bullish, mas o daily está bearish. O daily só confirmaria um movimento bullish quando ele passasse aqui para essa zona de cima. Então vocês podem ter certeza que quando o mercado chegar aqui nessa zona de cima é a compra mais segura que vocês poderiam entrar, porque aí todos os tempos gráficos estão em sincronia. Uma compra daqui com certeza é uma compra que eu estaria super interessado. Agora, por que eu abri uma compra lá embaixo se eu estou falando que aqui seria a zona mais segura? Simplesmente por causa que essa zona de interesse na semana é a última zona de interesse antes dele começar um movimento bullish dele, certo? E também eu tinha identificado que ele tinha formado aqui para gente esse ombro, cabeça a ombro aqui. Ele rompeu essa resistência, voltou no retest, me deu meu sinal de entrada. Então eu tomei a decisão de abrir essa operação aqui embaixo. Porém, o mercado não movimentou muita coisa. Então eu fechei essa operação na última semana. O que eu estaria interessado nessa operação para essa semana? Se essa operação voltar a me dar confirmações de que ela vai continuar subindo, eu posso sim reentrar nessa operação simplesmente porque eu vou estar seguindo a tendência da semana junto da tendência do 4 horas. E essa tendência ela vai continuar fazendo esse movimento de alta aqui. Em algum momento ela vai virar bullish no diário, que vai ser, ela vai vir subindo, vai fechar aqui em cima, vai fazer o retest para continuar subindo. Certo? Eu estou antecipando essa movimentação e seguindo ela somente pelo fato de ter rompido essa resistência forte aqui. A gente via toda hora que estava abaixo dela, jogava o preço para baixo. Porém, ela fechou nesse candle aqui acima dessa resistência, voltou no retest e agora eu acredito que posso usar essa resistência como um suporte, tá? Então, se nessa semana agora ele me der um candle de entrada forte aqui para cima, indicando que compradores estão interessados, compradores estão entrando no mercado, eu vou abrir sim, vou reabrir essa operação em direção à tendência da semana, que é a tendência bullish, certo? Então eu já vou deixar esse par ali marcado aqui e também aqui nos três para essa semana, que aí eu vou ficar só aguardando
o meu sinal de entrada, que tem que acontecer numa sessão de alta volatilidade, ou seja, a sessão de Londres ou a sessão de Nova York. NZD USD. Vamos ver aqui o que eu tinha feito. Eu tinha marcado aqui que eu tinha interesse nessa queda aqui, imaginava que aconteceria. Por quê? Porque aí sim ele voltaria na nossa estrutura anterior. Deixa eu ver aqui a semana. Deixa eu apagar esse tanto de seta aqui também, porque senão eu fico perdido aqui também na análise. Aqui na semana nós temos a indicação do movimento bullish que nós estamos, porém, ele veio no pullback até a última zona de interesse novamente, que essa aqui é a última zona de interesse antes dele romper para bearish, ou seja, se na semana ele for começar a subir, ele tem que começar a subir da onde ele está agora. A gente olha aqui no daily ele também está uma movimentação bullish, porque essa daqui é a alta mais alta do daily, essa aqui é a alta mais baixa do daily. Ou seja, o daily nós temos bullish na semana, bullish no diário. Vamos ver o 4 horas agora. O 4 horas está numa movimentação bearish, tá? O 4 horas só confirma bullish pra gente quando ele romper essa resistência aqui em cima. Quando ele fechar aqui em cima, ele indica um movimento bullish. Tanto que eu tinha indicado, eu já tinha deixado isso aqui desde a última análise, que quando o preço voltar aqui para cima, essa daqui é uma compra que pode acontecer e que eu estaria interessado. Eu não tenho interesse em entrar nessa compra agora, eu prefiro esperar ele romper aqui em cima e me dar essa confirmação no 4 horas também. Porém, a gente vê já que ele está rejeitando esse fundo, né? Ele rejeitou e formou ali meio que talvez esse aqui poderia ser um ombro, cabeça. Ele está formando o ombro direito, para aí ele romper e fazer essa movimentação bullish, tá? Então, eu gostaria de uma entrada nele quando ele rompesse essa resistência, porque aí no 4 horas ele estaria bullish e também vocês veem aqui que quando o preço estava abaixo aqui dessa resistência, essa resistência jogava o preço para baixo. O que pode acontecer, ele pode subir até aqui em cima e pode ser jogado para baixo novamente. Então, uma confirmação a mais seria esperar ele romper essa resistência, voltar retestando aqui nessa zona de interesse, para aí a gente pegar subindo com o preço, tá? Então, o que eu faço? Geralmente eu deixo um alerta aqui, que aí se o preço atingir ali essa área, eu fico olhando e aguardando meu sinal de entrada, que provavelmente não vai acontecer na segunda-feira, mas pode sim acontecer essa semana, beleza? GBP USD. GBP USD, mesma coisa, continua no movimento bearish, tá? A gente teve a confirmação do bearish na semana assim que ele rompeu esse ponto de estrutura anterior, ele estava bullish, alta mais baixa. O que aconteceu? Baixa mais baixa, se tornando essa daqui. Baixa mais baixa se tornando essa daqui e a baixa mais alta sendo essa daqui. Ou seja, estamos no movimento bearish na semana e no daily a gente está num movimento bearish também, sendo essa daqui, vou pegar minha seta, essa daqui a baixa mais baixa, essa daqui a baixa mais alta. O que a gente espera que aconteça? A gente espera ele voltar na zona de interesse para a gente pegar descendo com ele. Na semana retrasada eu peguei essa venda, nessa última semana ele voltou novamente até a minha zona de interesse. Certo? Ou seja, ele praticamente ali já indicou para a gente talvez que está puxando a queda. O que eu esperaria para pegar essa venda? Porque se eu pegasse essa venda daqui onde ele está aqui agora, por exemplo, não faria sentido para mim, porque o meu stop loss ia ter que estar aqui em cima. Ou seja, a entrada aqui, de onde ele está agora, desculpa, a entrada aqui de onde ele está agora não seria uma entrada válida simplesmente pelo fato do meu risco-retorno ser de 1,55. Para mim abrir minhas operações, eu preciso do meu risco-retorno sendo pelo menos 2 vezes, ou seja, uma entrada aqui para mim seria o preço tinha que voltar aqui na minha zona de interesse novamente. Então, para mim entrar nessa posição, eu preciso que o preço provavelmente volte até aqui e me dê um sinal de entrada
aqui em cima, para aí sim eu poder posicionar meu stop loss num ponto onde, se o mercado voltar a subir, eu vou estar totalmente errado na minha análise. E o meu risco-retorno vai continuar sendo um risco-retorno válido. Beleza? Então, o que eu faço? Eu adiciono um alerta aqui em cima, para quando o preço voltar ali novamente, aí sim eu posso tomar uma decisão. Caso o preço continue caindo aqui, já foi, já perdi essa entrada. Não tem o que eu fazer, não abre essa entrada. Porém, eu deixo ela ali também nos pares que eu estou analisando para essa semana, para caso ele faça essa movimentação, aí sim eu posso abrir minha operação com ele. GBP-JPY. O par que eu falei com vocês que eu já estava desde a semana passada. Continuo achando que esse mercado vai subir, simplesmente pelo fato de, na semana, a gente está no movimento bullish, certo? Se a gente está no movimento bullish, ele já voltou aqui no pullback e ameaçou que está querendo subir, certo? Se ele está no movimento bullish, ele tem que romper essa alta mais alta, pessoal. Em algum momento isso vai acontecer e eu acredito que isso possa acontecer agora, porque ele já está indicando aqui que ele está querendo subir. Aqui no daily ele formou um ombro, cabeça, ombro aqui no 4 horas, na verdade. Rompeu, voltou retestando, começou a puxar o movimento de subida, voltou na zona de interesse uma vez, duas vezes. O que eu gostaria agora para mim entrar nessa posição novamente, tá? Como eu disse para vocês, eu estava nela, fechei as operações que estavam abertas nela. Para mim entrar nessa operação aqui agora, eu preciso ali de um sinal de entrada forte, ou seja, ele já está na minha zona de interesse, ele está acima da minha média móvel. Eu tenho várias confirmações de que o mercado está subindo. O que eu precisaria é de uma indicação, um candle ali de força indo na minha direção, para mostrar que compradores estão no mercado agora. Eu tentei essa operação semana passada. Semana passada o preço ficou só oscilando, não pegou força para ir em direção que tem que ir. Ou seja, agora eu aguardaria ele pegar força, provavelmente, talvez ele já, se ele fechar um candle forte ali em cima, talvez eu já possa abrir essa operação, e aí sim eu vou deixar meu stop loss meio que aqui, para pegar essa subida. Ou eu aguardaria ele voltar para retestar ali minha zona, para pegar o movimento de subida novamente. O que a gente tem que fazer é aguardar, ter paciência para esperar o mercado nos dar as confirmações, né? A gente precisa dessa força e essa força tem que acontecer numa sessão de alta volatilidade, porque a gente precisa de muita gente com a gente indo na mesma direção para o preço pegar força. Dessa forma a gente evita ficar em drawdown ali, evita ficar vendo nossa posição negativa. Quando a gente entra com a força do mercado e o mercado está indo na nossa direção, geralmente a gente abre nossa operação e a gente já fica positivo dali para frente. Isso acontece várias vezes, já aconteceu comigo diversas vezes. Então, se a gente aguarda essa confirmação, a gente poderia abrir essa operação aqui novamente. Beleza? Talvez ali mirando o topo da semana, desde que seja uma operação válida também, tá, pessoal? Tem isso também. Não adianta a gente abrir uma operação mirando o nada. Deixa eu botar aqui no daily, pegar aqui o topo do daily. Tá vendo aqui agora, ó? Eu coloquei a minha operação no topo, aonde o preço pode chegar, né? Ele pode ir muito além, mas onde a gente sabe que o preço vai atingir é sempre os topos. Por quê? Porque o preço pode chegar até aqui e aqui jogar para baixo novamente. Então, o nosso take profit, pelo menos o nosso objetivo principal, tem que ser ali. Eu coloquei meu objetivo principal ali, se eu abrisse minha operação ali em cima, ela não valeria. Eu preciso abrir minha operação pelo menos aqui, certo? O preço ali agora, a gente vê que ele está ali embaixo. Então, eu preciso da indicação de força, certo? Eu preciso de um candle forte aqui indo na minha direção e aí sim eu abro minha operação e boto meu stop loss aqui um pouco abaixo dessa rejeição que deu aqui. Por quê? Porque aí, se o preço voltar a cair ali para baixo, eu prefiro estar fora da operação. Beleza? Então, o que eu faço? Eu deixo um alertinho ali, só para eu ficar de olho nesse mercado e ver se essa movimentação vai acontecer. Se essa movimentação acontecer, aí sim eu abro minha operação. Se o preço dali onde ele está, ele começar a cair desenrolado, aí eu não abro minha operação. Se eu esperar
pode acontecer também. Eu esperar o preço ir muito acima assim de vez. Aqui a minha entrada já estaria ruim. Eu aguardaria o preço voltar novamente, talvez para retestar todo esse suporte, essa resistência aqui agora como suporte. Aí quando ele me dá a minha entrada, eu pego minha entrada junto com ele aqui. Beleza? Então eu já deixo ele ali na reserva também. AUD USD. Tinha marcado essa operação aqui. Vamos ver ali na semana. Na semana nós temos AUD USD num movimento bullish. Ele está vindo nessa queda aqui. Essa queda aqui ela pode vir até qualquer uma das minhas zonas de interesse da semana. No daily a gente vê que ele está rejeitando esse topo aqui várias vezes. Rejeitou 1, rejeitou 2, rejeitou 3. E no daily ele está num movimento bearish. Tá? Ele está bullish na semana, porém no diário ele está bearish. Por que ele está bearish? Ele está bearish simplesmente pelo fato que ele rompeu essa estrutura anterior aqui, virando bearish. Essa aqui é a baixa mais baixa, essa daqui é a baixa mais alta no momento. E o 4 horas, vamos ver, o 4 horas está num movimento bearish também. Por quê? Porque essa daqui é a alta mais baixa do 4 horas, essa daqui é a baixa mais baixa do 4 horas. Até então ele não rompeu nem para baixo nem para cima, então continua dessa forma. Então a gente tem bearish na semana, bullish na semana, bearish no daily e bearish no 4 horas, tá? Então, como a gente tem dois tempos gráficos em sincronia e numa movimentação de queda, foi o que eu falei. Ele pode estar bullish na semana. Porém, para ele continuar subindo, pode ser que ele continue subindo a partir daqui é uma opção, a partir daqui é duas opções, a partir daqui é 3, a partir daqui é 4 opção. Porém, o diário e o 4 horas está numa movimentação bearish, ou seja, ele pode puxar ali uma queda para ele ir até essas zonas de interesse, para aí sim na semana ele fazer a movimentação da semana. Então, o que eu adoraria aqui, eu tenho até um alarme aqui para quando ele cruzar essa linha. Eu aguardaria ele romper essa resistência, esse suporte, desculpa. Quando ele rompesse esse suporte, eu aguardaria ele entrar aqui para me pegar uma venda com ele, fazendo essa movimentação aqui, que provavelmente, minha entrada seria talvez aqui, provavelmente essa operação vai sim acontecer. Se ele romper esse suporte aqui, voltar retestando, eu vou sim abrir uma venda aqui nesse mercado. Claro, dentre todos os mercados que eu tenho separado para essa semana, eu vou escolher o que tiver mais pronto para mim poder abrir minha operação. E se eu já tiver em alguma operação, eu evito ficar abrindo outras operações, simplesmente para evitar ficar adicionando um risco à minha conta. Beleza? Ou seja, essa daqui seria uma venda que eu estaria interessado. Uma compra aqui seria complicado você entrar numa compra aqui, por quê? Simplesmente pelo fato dele já ter subido muito forte. O preço subiu muito forte, ele deu uma parada aqui e começou um movimento de queda. Eu sempre aguardo uma outra confirmação que eu gosto de ter. Eu gosto de esperar o preço voltar até esse ponto de estrutura anterior aqui, que aqui a gente tem resistência, 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 para usar esse ponto como suporte para empurrar para cima. A gente vê que ele está vindo nessa queda. Então, essa semana, se ele romper esse suporte ali, me dar esse sinal de entrada, aí sim eu vou abrir essa venda no AUD USD, seguindo a tendência do diário e a tendência do 4 horas. Beleza? O USDJPY fez uma super queda nessa última semana também. A gente viu aqui que ele ameaçou que já ia cair aqui, eu já tinha falado com vocês, porém eu também tinha falado que eu não tinha interesse em abrir nessa operação simplesmente pelos tempos gráficos estarem indicando uma alta. Muita gente entrou nessa venda e foi estopado, simplesmente pelo fato de estar nessa tendência de alta. E aí o que aconteceu? Todo mundo aqui também talvez achou que o preço continuaria a subir. O preço veio e deu essa queda gigantesca aqui e logo no final da semana ele voltou aí praticamente tudo, né? Voltou ali para aquele ponto ali agora. O que eu gostaria aqui nesse mercado? Não tem muito o que fazer, pessoal. A gente vê que o mercado ali também, na semana, ele já subiu muito, ele já rompeu a alta mais alta anterior. Essa aqui agora é a alta mais alta. Eu ainda acredito que o mercado aqui ele possa voltar a cair para pegar, talvez, preencher esse wick aqui dessa vela da semana. Porém, o mercado ainda está subindo. Para mim entrar nessa operação com a tendência, o que eu aguardaria? Eu aguardaria ele voltar dentro da minha zona de interesse para aí sim eu pegar uma subida.
Agora, do jeito que tá, ele já subiu muito. Essa última semana ele fez praticamente nada. Voltou na zona de interesse, voltou para onde ele estava anteriormente. Então, essa semana ainda eu não tenho interesse em nada nesse mercado, tá, pessoal? Talvez uma operação contra a tendência seria quando ele rompesse esse suporte, voltasse retestando para ele continuar caindo, mas eu não sei até onde ele cairia. Esse é o problema de você ir contra a tendência. Quando você está indo com a tendência, ele pode até passar do objetivo. Agora, contra a tendência, geralmente ele cai até um certo ponto e dali ele já vai parar, porque a tendência da semana é a que manda. Então, se ele tem que continuar subindo na semana, ele vai cair até certo ponto e depois vai voltar a subir. Porém, essa operação aqui seria uma operação contra a tendência válida, que pode acontecer sim, simplesmente pelo fato de talvez ele estar formando um ombro, cabeça a ombro. E aí, na hora que ele romper esse neckline, voltar retestando, neckline é o pescoço, né? E voltar retestando, aí sim você poderia pegar uma venda nessa operação. Beleza? Mas, para me entrar numa compra agora, eu preciso do pullback, eu preciso do desconto, eu preciso que esse preço caia mais dentro das minhas zonas de interesse. Como ele ainda não está, eu vou deixar ele aqui nos trades que não são para essa semana. Euro-dólar na semana está bearish, no diário também está bearish e no 4 horas também está bearish. Ou seja, nós temos aqui no euro-dólar um mercado que está bearish em todos os tempos gráficos, né? Para mim entrar numa venda aqui agora, o que eu precisaria? Eu preciso que ele volte na minha zona de interesse, que é o que eu acredito que ele já fez. As minhas marcações aqui desse mercado meio que sumiram, mas vou marcar aqui uma zona de interesse, que é a zona de interesse que atualmente o preço está, certo? Então, para mim entrar aqui nessa operação indo em direção à venda, eu preciso apenas que o preço aqui me indique força indo junto da tendência. A gente já vê aqui que ele rejeitou aqui essa zona de interesse, já confirmou um movimento de queda ali. Então eu aguardaria o preço talvez voltar na minha zona de interesse, formar um padrão de vela ali, que até então ele não formou muito padrão de vela ali no 30 minutos, me indicando que o preço vai querer cair. Talvez ele faça essa movimentação aqui para continuar caindo. E aí sim eu teria interesse numa venda nesse mercado, tá, pessoal? Não tenho interesse em compra simplesmente porque a semana e o diário estão numa tendência de queda. Tá? Estão numa tendência de queda e ele ali na semana voltou num pullback para dentro. Olha isso aqui, ó, era suporte, suporte, suporte. O que a gente espera? A gente espera que o preço volte aqui, rejeite essa zona para entrar numa queda. Esses candle aqui eles já indicaram para a gente que o mercado quer cair. Se o mercado quer cair, a gente espera o desconto. A gente já tem nosso desconto aqui. O preço aqui estava em 1,14, agora ele está em 1,15. Então ele voltou aqui nessa zona de interesse. A gente esperaria apenas uma rejeição aqui para a gente pegar essa venda junto dele, tá? Então eu deixo ali meus alarmes aqui na minha zona de interesse novamente, para a gente pegar uma venda com esse preço, beleza? Esse preço não, com esse par Euro-USD, vou deixar aqui também, que é uma movimentação que pode ser para essa semana. De BPCAD não tem muito o que fazer, eu tinha entrado nessa operação, peguei essa venda, vamos ver como está agora, deixa eu tentar dar esse zoom. Deixa eu ver se a gente tem outra zona de interesse. A gente tem essa. Aqui a gente teria. Essa aqui ainda não está confirmada, então não tem como usar essa. Bom, a gente tem essas zonas de interesse. Para mim entrar numa venda novamente aqui, eu precisava que esse par voltasse aqui para essa zona de interesse, mas não voltar como rejeição, igual aconteceu aqui, né? A gente vê que ele tocou a zona de interesse e caiu novamente. Eu preciso que ele feche aqui dentro, ou seja, esse candle, um candle bonito assim, azul, né, porque ele vai estar subindo, ele fecha aqui dentro, aí ele faz a movimentação e aí a gente pega essa venda novamente, tá, pessoal? Que eu ainda acredito que ele possa voltar a subir aqui novamente, fazer mais uma movimentação para depois sim ele puxar a queda indo em direção à tendência, tá? Enquanto ele não faz isso, não tem muito que a gente fazer. Deixa eu apagar isso aqui também.
eu deixo esse par aqui como os trades que o movimento, vou colocar aqui onde não são para essa semana, porque eu preciso ali de mais confirmações, eu preciso que o preço volte ali, talvez na semana, talvez essa semana o preço vai voltar ali para a minha zona de interesse, para aí sim ele continuar indo em direção que ele tem que ir. Tá? Fora isso, não tem muito o que fazer. Talvez alguém já entrou nessa venda, vamos supor que talvez alguém pegou uma venda daqui, mirando aqui. É uma venda válida, porém, da onde está ali agora, o preço já andou bastante. Eu não tenho interesse nenhum em abrir essa operação aqui de baixo, porque o meu risco-retorno não é um risco-retorno de no mínimo 2, que é o que a gente precisa para continuar sempre ganhando mais do que a gente perde nesse mercado. O USD-CHF, a gente tem ali, igual eu falei para vocês, o USD-CHF está na mínima. Ele, até essa última semana, ele fez uma indicação bonita ali de que ele cairia. Se vocês verem aqui, quando o preço estava nesse ponto aqui, a gente vê que ele formou ali um ombro, cabeça, ombro, caiu, voltou no retest, tudo indicava queda, mas olha o que aconteceu. Ele foi e puxou essa subida, atingindo o stop loss de todo mundo que tinha colocado stop loss aqui para essa venda. Todo mundo perdeu nessa operação. Mas é o que eu digo, eu não tenho interesse em vender o mercado que ele está no fundo dos fundos do fundo. Eu tenho muito mais interesse em pegar toda essa subida caso ela aconteça, tá? Então, novamente, o USD-CHF eu deixo ele ali de lado para quando ele romper aqui toda essa resistência, aí sim eu posso começar a pensar em movimentos de compra. Mas enquanto ele não faz isso, ele fica ali do lado, eu só deixo o meu alarme aqui para o dia que ele atingir essa área novamente, aí sim a gente pode começar a tomar decisões sobre esse par. Euro-GBP, deixa eu apagar aqui também para não confundir muita gente. Beleza, Euro-GBP, nesses últimos dias ele já tinha puxado esse movimento de queda, deixa eu ver aqui como está a semana. A semana tinha confirmado uma movimentação bearish, que foi exatamente essa movimentação aqui. O que a gente aguarda ele voltar na nossa zona de interesse, podendo ser essa ou essa. Para aí sim a gente tomar decisões de entrar nessa venda, tá, pessoal? Porém, da forma que está ali agora, ele está subindo para dentro dessa primeira zona de interesse ali. O que a gente precisa dentro das zonas de interesse para a gente pegar uma venda? A gente precisa de padrões de vela, né? Ele pode voltar aqui para a minha zona de interesse, mas ele tem que chegar na minha zona de interesse e formar padrões de vela, por exemplo. Ele tem que formar ali para a gente um ombro, cabeça, ombro, talvez, um rompimento para a gente pegar essa venda. Talvez a gente pudesse pegar essa venda aqui. Pegando essa venda, deixando o stop loss em cima ali do ombro e seguindo junto da tendência. Porém, isso daqui pode levar dias para acontecer, tá, pessoal? Nem sei se isso vai acontecer essa semana. Então, talvez eu deixe esse par ali só onde não tem movimentação para essa semana. Até mesmo porque a gente vê aqui que a última semana ele fechou só em candles fortes de compra até essa zona de interesse aqui. Porém, caso ele forme esse padrão de vela ali, que é o padrão de vela que eu gosto, que é o ombro, cabeça, ombro, que são 3 rejeições, mudança de estrutura, retest, para aí sim pegar essa queda junto desse preço. Mas enquanto não acontece, também fica ali de canto. CAD JPY também puxou essa queda aqui no 4 horas ele já virou bearish. Deixa eu ver aqui no diário. No diário ele ainda está um movimento bullish. E na semana também está bullish. Não tenho interesse nesse par simplesmente pelo fato dele ter subido muito já. Para a gente entrar nessa operação eu preciso do desconto. Eu preciso que o preço esteja em alguma das minhas zonas de interesse para aí sim eu pegar a subida com o preço. Enquanto o preço não entra na minha zona de interesse, não tenho interesse. Aqui, por exemplo, ele deu um pullback bonito aqui no diário em cima dessa resistência, que agora empurrou o preço como suporte. Muita gente pode ter entrado nessa operação quando o preço caiu ali embaixo, porém, da onde o preço está aqui agora, eu não tenho interesse nenhum em entrar nessa operação, porque o preço já está muito alto. Fora que
no diário... Fora que no 4 horas também está numa movimentação bearish, então não tem nem por que você entrar nessa operação nesse momento. Então deixa ela ali de canto. Nas próximas semanas a gente visualiza essa operação. Quando ela estiver numa forma boa para a gente operar, aí sim a gente pode entrar nesse par do CAD JPY. Ouro, como eu falei com vocês, caiu bastante. Quem estava nessa venda aqui fez muito dinheiro. A prata segue o ouro. Se o ouro cai, a prata cai também. Índice americano também está puxando essa queda. A gente vê aí que o preço ele estava nessa consolidação toda aqui. Deixa eu pegar aqui. Ele estava nessa consolidação toda aqui e agora parece que ele rompeu essa zona. Se ele rompeu essa zona, pode ser sim que ele continue esse movimento de venda, tá, pessoal? Então, quem opera índice aí, fique ligado nas vendas, porque tudo indica que vai continuar caindo. Bitcoin não movimentou muito também, tá naquela zona ali entre os 65 mil e entre os 60 e os 75 mil ali, né? Essa consolidação aqui também. Porém, o Bitcoin está no movimento de queda, como eu falei com vocês, Bitcoin só indica um movimento bullish quando ele romper aqui para cima, tá, pessoal? Enquanto ele não rompe aquilo ali, ele ainda continua indicando para a gente que está no movimento de queda, que é esse movimento aqui, né? Que já tinha confirmado queda quando ele tinha rompido essa estrutura, voltou no pullback, continuou caindo, porque pode acontecer que agora ele pode voltar no pullback para continuar caindo novamente. E basicamente é isso. Essa semana estamos de olho na compra no USD-CAD, estamos de olho numa compra no NZD-USD, porém só quando ele subir ali para cima. Então eu vou deixar, fica ali porque pode acontecer essa semana, mas talvez no fim dessa semana. GBP-JPY esperando o nosso candle de entrada. Áudio USD esperando essa venda acontecer aqui para a gente poder ir com ela. Euro-dólar também esperando voltar ali na nossa zona de interesse e dar mais confirmações para a gente que vai estar caindo, tá? E basicamente esses são os pares que eu estou de olho para essa semana e provavelmente vou abrir operações. Os outros aqui eu deixo aqui, não são para essa semana, porém a gente vai acompanhando eles aí no decorrer dos dias para tomar nossas decisões. Beleza, pessoal? Essa é minha análise semanal e eu volto com vocês na semana que vem para trazer os resultados aí, tá? Beleza, pessoal? Obrigado por ter assistido. Vejo vocês no próximo vídeo.